Nós meditamos sobre os olhos do coração. Precisamos perceber e compreender que nossos sentidos espirituais, eles são comparados aos sentidos físicos. Então, da mesma maneira que nós vemos, nós sentimos gosto, nós ouvimos, nós andamos com o nosso corpo físico, nós o fazemos com o nosso corpo espiritual. Assim, nós vemos com o nosso corpo espiritual. Assim, nós ouvimos e nós temos gosto. Também, quando ouvimos uma palavra e ela não nos cai bem, nós nos sentimos mal com aquela palavra. Pode ser uma palavra amarga. Desta forma, nós percebemos que o nosso corpo espiritual tem os mesmos sentidos que o corpo físico. E, na realidade, os sentidos físicos são apenas figuras do sentido espiritual. Quando nós meditamos que os olhos do nosso coração devem ser iluminados, essa palavra está em Efésios 1, versículo 18. A finalidade é para sabermos. O que é saber? Saber é ter uma informação. Se nós não temos uma informação espiritual e não temos uma experiência espiritual, nós não podemos ver de maneira espiritual, nem sermos iluminados. Quando começa o Evangelho de Mateus, há uma palavra que foi dita por Isaías. Quando o Evangelho começa a ser pregado, diz assim: eis que brilhou nas trevas uma grande luz para os que estavam assentados na sombra da morte. Brilhou uma grande luz. Portanto, o Evangelho é Cristo e a pessoa de Cristo é a luz, é a sabedoria que nos faz enxergar as coisas espirituais. Todo sofrimento, toda ansiedade, toda preocupação provém da falta de visão espiritual. Vemos com pensamentos. E os pensamentos que nós temos é que nos faz ver. Portanto, se não temos os pensamentos adequados, não vemos de maneira adequada. Por isto, a respeito de qualquer fato, cada pessoa tem uma visão, cada pessoa tem um entendimento. Cada um dá um palpite ou uma opinião, porque ele vê com os pensamentos que ele tem, porque os pensamentos constituem a nossa própria pessoa espiritual. Portanto, o mais importante é conhecer a Deus. No versículo que antecede a este, ele diz que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Por que ele diz o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo? Há na terra muitos deuses e falsos deuses. O único Deus verdadeiro que é luz é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória. Dizer que é Pai da glória é porque ele tem a luz da vida. Ele vivifica. A informação que ele é, porque ele é a própria sabedoria, ilumina, faz brilhar, isto é, nos faz compreender. Porque ser iluminado é compreender. Quando os olhos do nosso coração são iluminados, nós compreendemos quem somos, por que aqui estamos, para onde vamos e onde estamos espiritualmente. Porque a mente de Cristo é luz e é sabedoria de Deus, do Deus verdadeiro, Pai de Jesus. Há muitos falsos deuses, há muitos falsos ensinamentos, falsos cristos, falsos mestres. Nós precisamos de ver. E a única maneira de sermos curados
de nossa cegueira espiritual é indo a Cristo. Ele cura nossa mente doente, cega. Por quê? Se não temos Cristo, não podemos ver com os olhos do amor, porque não temos pensamentos de amor. Logo, não teremos atitudes amorosas. Se não temos Cristo, não podemos ver com olhos de misericórdia, porque não temos pensamentos de misericórdia. Somos egoístas e importamos apenas conosco mesmos. Se não temos Cristo, a luz do mundo, não podemos ver com os olhos da bondade, porque a bondade é Cristo e não temos pensamentos de bondade. Estamos fechados no nosso círculo. E a grande dificuldade de sairmos do nosso casulo, sairmos da nossa caverna, para importarmos uns com os outros na família de Deus. Portanto, é maravilhoso quando os nossos pensamentos estão renovados com os pensamentos de Jesus. Então, nós podemos ver com olhos de alegria, porque a alegria de Cristo é a alegria da vida, da ressurreição. Não há maior alegria do que estar vivo. Recorde que a cegueira está relacionada às trevas e à morte. Portanto, o que nós meditamos agora é a necessidade de ir a Cristo para enxergar. Não é ir a homem nenhum, a religião nenhuma, mas é ir a uma pessoa. A grande dificuldade dos sacerdotes judaicos, dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos chefes da religião, era ir a Cristo. Eles não podiam confrontar a maneira que eles viam as coisas. Eles não podiam compreender, porque eles insistiam naquilo que eles pensavam ser o Messias, ou ser o Cristo. Isto os cegava. Não é de se admirar de Jesus? Lá no Evangelho de João, após curar o cego, dizer para os fariseus: eu vim a este mundo para que os cegos vejam e para que os que veem sejam cegos. Isso significa que a visão da carne é cegueira. O pensamento do coração é cego. Não há como vermos com ele. Não há como entendermos com a nossa mente natural. Precisamos de negá-los para que possamos absorver a mente de Cristo. E assim sentiremos amor, sentiremos alegria, teremos paz, teremos misericórdia, pois o fruto do Espírito Santo, ele cresce em nós, ele é amadurecido em nós, produzido e manifestado em atitudes, porque além de palavras, temos que ter atitudes. A fé, ela tem que transformar a mente, mudar nossas palavras e nossas atitudes. É assim que nos tornamos cristãos com o coração iluminado, com olhos que veem, pensamentos que compreendem, que amam, que perdoam, que esquecem o mal que os outros lhe fazem e sabem que aqueles que são ignorantes e que estão nas trevas só podem produzir espinhos. Assim, nós mudamos a nossa atitude. Passamos a conhecer e a compreender a vontade de Deus. Por isso que está escrito: para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Somos ricos, mas se nós não vermos a riqueza, viveremos uma vida espiritual pobre. Teremos trajes de imundície, trapos de imundície, atitudes carnais. Portanto, medite nisto, para que os teus olhos do coração sejam curados e possamos ver com a luz da vida. Que a paz de Deus e o amor de Jesus Cristo seja com todos. Vamos prosseguir meditando na palavra
de Jesus. Amém.